Eu fui dormir o sono justo. 4 horas da manhã ela perdeu o sono. Foi ler a palavra. E não dormiu mais. Eu louvando, não foi uma vez, não, foi outras vezes também. Senhor Deus de poder e graça. Senhor Isaías, Senhor Deus, a tua filha. Senhor, quero te agradecer, Senhor meu Deus, antes de orar pela ministração da tua palavra, Senhor, pelo nosso relacionamento que ontem completou 17 anos, dia 17, completou 34 anos, Senhor, de matrimônio, Senhor meu Deus. Senhor, te louvo, te glorifico, Senhor meu Deus. E te louvo pela tua filha, Senhor meu Deus, de estar, Senhor meu Deus, como adjuntora ao meu lado, Senhor meu Deus. Eu sei que não é fácil, Senhor meu Deus, me aguentar, mas ela tem feito esse papel, Senhor, com mérito, Senhor. Eu te louvo, te glorifico, Senhor, exalto o teu santo nome. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Senhor. Usa a tua filha, Senhor, na palavra, poderosamente, Senhor meu Deus. Encha ela, Senhor Deus, com teu Espírito, Senhor meu Deus. Que desça ali, que desça, Senhor meu Deus, esse rolo flutuante, Senhor meu Deus, esse pergaminho, Senhor meu Deus, que venha ser desenrolado nesta noite, Senhor meu Deus. Venha trazer, Senhor Deus, o profundo, Senhor meu Deus, a revelação da tua palavra, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, usa o poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu salvo a amada igreja na paz do Senhor. Amém. 34 anos não são 34 dias, né? Então tem os momentos difíceis, os momentos bons, né? Os momentos que a gente chora, os momentos que a gente se alegra, né? Mas a gente está indo, tá? Eu acho que quando a pessoa está distante, a gente sente muita falta. E quando ele viajou para a missão e eu fiquei, foi muito difícil. Senti muita falta dele, né? A gente sente a falta de uma pessoa que a gente precisa de conversar. A gente tem muita coisa para falar e tem que ser com aquela pessoa, né? E a gente sente falta. Mas estamos aí caminhando, né? Até o dia que Deus chamar um de nós, né? Alguém vai primeiro, não sei quem. Espero que não seja. Amém? Comissão de novo. Comissão. Amém? Eu queria falar assim que o irmão Edson, acho que você vai ser pastor, porque toda vez que eu vou falar, eu falo pastor Edson, né? Então recebe aí, é de Deus. Mas ele falou do dízimo de 40%, né? Então assim, e Deus abençoa mesmo, porque a gente fala assim, 10%, tem gente que ganha muito, fala 10% é muita coisa, né? Principalmente quando ganha um pouquinho mais, mas não é. Porque o dono da Colgate, ele é dono da Colgate. O dízimo dele era 90%. E como que ele sobrevivia com 10%? E ele sobrevivia porque era um grande empresário, famosíssimo, né? Então, é Deus que abençoa. Por quê? Os 90% que ele dava de dízimo, você imagina quantas vidas foram alcançadas, quantas igrejas foram abertas, né? Porque vidas foram alcançadas através do dízimo. Porque, na verdade, as pessoas têm uma mania feia de achar que o dízimo é para o pastor. Que o pastor vai usar o dízimo. E não é. É para que vidas, a igreja sejam abertas, vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus, né? Mas, amém. Que Deus abençoe tua vida. Amém. Vamos ver a palavra... 1 Coríntios, né? 12. E vão 12 ao 7, né? Do 7 ao 8. Que diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo Espírito, o mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito, fé, e a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro operação de maravilhas,
e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas, mas e o mesmo Espírito opera particularmente a cada um que quer. Amém? Só que aí a igreja pode aceitar. A igreja vem em busca do Espírito Santo, né? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Muitas pessoas, elas olham muito para Deus, falam muito de Jesus, e o Espírito Santo, eles pensam, é somente uma força. Mas ele é o próprio Deus. Ele tem a mesma essência de Deus, né? A Bíblia o chama de Deus. Em Atos 5, 3, 4, a Bíblia fala de Ananias e Safira, que eles venderam um terreno, né? Uma propriedade, e eles eram para dar uma parte para a igreja, né? Ou seja, o dízimo, né? Que eles deveriam dar. E eles achavam que era muito, né? E eles resolveram o quê? Vamos mentir. A gente fala, eles combinaram entre si. Eu dou tanto e você confirma. E um foi primeiro. E quando chegou, e Pedro perguntou para ele, né? Quanto foi vendido? E ele falou tanto. Aí ele falou, imediatamente ele disse, por que mentisse ao Espírito Santo de Deus? Aí onde confirma a palavra de Deus, que ele, o Espírito Santo de Deus, é Deus. Veio a mulher e a mesma coisa, e ali eles morreram, porque eles mentiram para o Espírito Santo de Deus. Porque Pedro falou assim, vocês não mentiram para os homens, mas mentiram para o próprio Deus, né? Então ele tem, o Espírito Santo, ele tem a natureza eterna também. Em Hebreus 9:14, se você abrir lá, você vai ver que o Espírito Santo tem a natureza eterna. Ele é onisciente, né? Ele conhece tem toda a sabedoria, conhece tudo. Tudo que você imaginar, o Espírito Santo conhece. Ele é onipresente, porque ele está em todo lugar. Deus é como Deus. Ele está em todo lugar, em todo tempo. O olhar dele está em todo lugar, né? E ele é onipotente. Ele é a maior potência, porque ele é Deus. Ele pode fazer tudo, porque ele é Deus. Esse é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. É aquele que veio para habitar em nós. Então você imagine você recebendo a unção do Espírito Santo de Deus. O que você não pode fazer? Você vai sair, você vai levar a palavra, né? Você vai fazer o ID, né? Fortalecido no poder do Espírito Santo de Deus, né? A virtude do Espírito Santo de Deus, ele vem sobre as nossas vidas, né? Para nos capacitar, a nos levar, a nos ajudar, nos capacitar para levar a palavra para qualquer lugar, para qualquer pessoa. Esse é o Deus que está conosco, o Espírito Santo de Deus, né? Lucas 4:18 diz que Jesus chegou em Nazaré, e quando ele chegou na porta do templo, né? Ele entrou e deram o livro para ele. E quando ele abriu o livro, estava escrito lá, o livro de Isaías 61, né? Que diz que o Senhor ungiu, né? O Senhor nos ungiu para levar a palavra, para evangelizar aos pobres, para evangelizar, para tirar os cativos, né? Para dar liberdade aos cativos. E a unção veio sobre a vida de Jesus naquele momento, quando ele
ele leu o livro, né? A unção estava sobre a vida dele. E essa mesma unção, ela é sobre as nossas vidas. Porque o Espírito Santo, naquele momento, estava ali ungindo. Foi ungindo Jesus. E ele veio nos ungir. Basta nós buscarmos, né? A igreja precisa estar atenta, precisa estar fervorosa em buscar o Espírito Santo de Deus. Não é apenas um culto. Quando nós aqui nos encontramos em busca, a campanha inteira, em busca do Espírito Santo de Deus, né? Para que você seja batizado, para que você seja fortalecido, porque por nós mesmos nós não somos nada, não fazemos nada, mas com a unção de Deus sobre as nossas vidas, nós vamos a lugares, né, que nós nunca pensamos que iríamos, porque o Senhor é sobre as nossas vidas, né, e Ele prepara tudo, e se o Espírito Santo faz morar em nós, basta buscar, receber, porque Ele faz todas as coisas sobre as nossas vidas. E Jesus, em João 8:32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos conhecer a palavra de Deus, dia a dia, tudo que o Senhor tem para nós, porque tudo que o Senhor, toda a palavra de Deus, ela tem coisas grandes para nós. Nós vamos aprender a viver. A nossa vida vai mudar quando nós olhamos para a palavra de Deus. E quando muitas vezes nós somos confrontados por causa da palavra, por causa da verdade. Porque Deus, Ele nos dá a palavra e nós vamos levar a palavra. E muitas vezes somos confrontados, né, por causa da verdade. Mas a verdade é o que vai permanecer. Ela vai prevalecer sobre todas as coisas, porque é de Deus, é a palavra de Deus. Ninguém vai questionar a palavra de Deus, né? 40 dias depois da ascensão de Jesus, que ele subiu aos céus, ele falou, né? Eu vou, mas o Espírito Consolador, o Espírito Santo, vai ficar com vocês. Então, Deus nunca nos abandonou, nunca nos deixou só, né? Jesus estava o tempo todo que os discípulos estavam ali com Jesus, eles estavam aprendendo, mas eles ainda não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo de Deus. Então, quando Jesus subiu aos céus, ele falou: eu enviarei o Consolador. E quando Jesus subiu, né, no dia em Atos 2:4, no dia de Pentecoste, estávamos todos reunidos ali. A palavra diz que eles estavam sentados, reunidos. E veio um vento impetuoso. Esse vento é o Espírito Santo de Deus que veio sobre aquele lugar, sobre a vida deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então a igreja inteira pode ser cheia do Espírito Santo. A irmã Miriam, a última, quando ela trouxe uma palavra aqui, né, no dia da consagração. E ela falou lá em Ezequiel, acho que é Ezequiel 28, que conforme as águas iam subindo, ele ia medindo. Uma hora a água estava aqui pelos joelhos, e ele ia medindo, media mais uma vez. Outra hora estava acima do joelho, outra hora chegou ao ombro, aí chegou uma hora que cobriu. É a hora que você vai ter que mergulhar no Espírito, nas águas do Espírito de Deus, para que o Senhor venha trazer tudo sobre a tua vida, tudo que Ele tem de melhor para te fortalecer, para que você vá caminhar. Chega a hora que a gente vai se enchendo, né? O Espírito Santo, ele é como uma dinamite. Chega uma hora que é aquela explosão e você não consegue ficar parado. Vai chegar uma hora que a igreja não vai conseguir ficar parado, porque o Espírito Santo vai pegar de tal maneira, né, que você não vai conseguir ficar sentado, quieto no banco, porque o poder de Deus é tão grande, e Ele vai ser tão grande sobre a tua vida. Nós estamos aqui nessa campanha, parece que nada está acontecendo, mas depois Deus começa a mostrar aquilo que Ele vai fazer sobre cada vida, eu creio porque o Senhor faz, assim como Ele fez ali no dia de Pentecoste, que o Espírito Santo veio sobre cada vida ali, aqueles que não eram nem cristãos, eram gentios,
todos foram cheios. E a partir daí, aqueles que buscavam, nós não somos uma campanha de buscar os dons, né? Aqueles que buscavam, começaram com a ousadia do Espírito a levar a palavra de Deus. A palavra com aquele fervor no coração. Porque uma coisa é você chegar e falar para alguém, você sai, você vai impor a mão sobre alguém para tirar um demônio. Sai em nome de Jesus, o demônio vai sair? Vai sair. Mas com o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele tem que sair. Porque é Deus que está na sua vida. Então ele tem que sair em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito de Deus, ele move sobre as nossas vidas, em todas as situações, em tudo que nós precisamos, ele move. A gente utiliza o que? Do fruto do Espírito, né? Uma vez, logo quando eu comecei antes de eu começar a dirigir, eu vi o meu cunhado dirigindo. E eu achava interessante. Ele ia lá para o centro da cidade, pegava aquele trânsito. Eu ficava assim olhando. Nossa, que legal. Eu queria ser assim, né? E um dia eu falei para ele, né? Aí ele falou assim, pede para o Espírito Santo, que ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar e você não vai ter medo. Porque eu tinha medo, né? E eu pedi para Deus, eu falei, sabe que ele tem razão? Deus, ele faz todas as coisas. Pedi para o Espírito Santo para me capacitar, para me ajudar, para tirar todo o medo, né? Porque a gente tem medo, não é fácil você ir diante das pessoas para falar de Jesus, para falar que ele é bom, porque vem tantas pessoas falando tão mal, né? A maioria aceita, glória a Deus por isso, né? Mas tem gente que, eu não quero, eu não, isso, mas você precisa falar, porque eu trabalhei com umas pessoas, há alguns anos atrás, e todos eles tinham as religiões deles, né? E eles me confrontavam. Você acredita que Jesus Cristo vai voltar? Eu creio sim que Jesus Cristo vai voltar, porque a palavra me afirma que Jesus Cristo vai voltar. Então, você olha deboche, risadinha, nossa, eles acham que é absurdo, né? Mas com o passar do tempo, essas mesmas pessoas encontrei numa igreja, né? E Deus ouviu a palavra. Parece que você fala e as pessoas não dão ouvido, né? Mas receberam no coração. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dessas pessoas. E essas pessoas se converteram. Então, assim, a gente fica muito feliz quando acontece coisas assim na vida, né? E nós estamos vivendo um tempo assim de guerra, um tempo difícil, que o diabo tem assim tentado contra a igreja, tentando mudar aquilo que Deus preparou, né? Então, não é tempo de ficar parado. A gente precisa caminhar, a gente precisa ler a palavra de Deus, a gente precisa estar na presença de Deus, né? Que se a gente não ocupar a nossa mente nas coisas de Deus, o inimigo vai ocupar. Então a gente precisa estar na presença de Deus. 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós não podemos ter uma mente ociosa, né? E nós precisamos o quê? A mente ociosa, ela começa a maquinar o mal para a vida da gente. Então nós precisamos estar preparado, né? Fazendo a vontade de Deus. Em Romanos 12:11, a palavra diz que nós não podemos ser vagarosos. Nós precisamos ser fervorosos no Espírito Santo de Deus. Então, é hora de fazer o querer de Deus, a vontade de Deus. Sempre que eu tenho oportunidade, eu vou falar para que você vai, para que você saia, para que você leve a palavra de Deus, para que você fale do nosso Deus, né?
O Romanos 12, 1, diz que nós devemos apresentar nossos corpos em sacrifício vivo, santos e agradável a Deus. Então, é todo dia se ocupar das coisas de Deus. É o hino da consagração que a gente canta lá. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. Tá? O próprio louvor manda você ir, levar a palavra, você ter uma vida consagrada a Deus, né? Todos os dias, não é só na igreja, não é só naquele momento de uma hora que você tem, mas é todo momento meditar na palavra de Deus. Você vem no culto, eu ouvi tal palavra, eu vou meditar na palavra de Deus. Isso é no tempo todo que você está trabalhando, né? O Espírito Santo às vezes te toca lá, para você falar, para você meditar na palavra de Deus, e Ele vai trazendo coisas lindas assim para nossas vidas. Às vezes a gente não consegue dormir à noite. Não consegue dormir à noite. Às vezes, gente, eu estou muito cansada. Eu chego, vou dormir mais de meia-noite, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã eu acordo. Né? Às vezes eu não consigo levantar. O Espírito Santo vai falando, assim, trazendo coisas grandes, assim, eu assim, vou levantar e vou anotar, porque, né? E aí a gente ora, aí você vai dormir, e aí você dorme. Daqui a pouco já é hora de levantar também. Mas no outro dia você está trabalhando normal. Né? Porque é o Senhor que nos sustenta, que nos mantém de pé, que nos fortalece, que nos dá vigor, né? Para continuar a palavra de Deus em Romanos 12, 1 é apresentar os nossos corpos a Deus, né? Em sacrifício vivo. O diabo tem trazido falsos enganos, falsas heresias, né? Para a igreja. E Deus, Jesus não tem sido o centro de tudo. Então, existem pessoas, os humanistas, que a base deles é o homem, né? E Deus vai ficando de lado. Então, eles estão levando muitas igrejas, muitas pessoas estão indo para um caminho que não vai ter volta. Porque está entrando esses ensinos dentro da igreja que está tirando o povo de Deus. Então, Jesus pagou um preço caro lá na cruz pela minha vida, pela tua vida. E eles levam tudo para o homem. O homem acaba sendo estrela. Mas Deus, nesse dia de hoje, quer mudar esse quadro para que você venha olhar somente para Jesus, que é autor e consumidor de todas as coisas. Que Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas, né? Eles ensinam, o que tem ensinado nas igrejas, né? A conversar com os mortos. A palavra de Deus diz que, a Bíblia diz que a pessoa, você, eu, nós vamos morrer uma vez só. E a gente não vai voltar para conversar, para falar nada. A Bíblia fala também, lá em Lucas 16, 19, depois vocês leem, né? Fala do rico e o pobre. É o rico e o Lázaro. Eles conviviam juntos aqui na terra e de repente um dia os dois morreram e um foi para o seio de Abraão e o outro foi lá para o Hades, lugar de tormento. O rico foi lá para o Hades, lugar de tormento. Essa parábola diz que em determinado tempo o rico começou a sofrer ali, né? Aquele calor terrível, e ele sofria. E ele começou a ser atormentado. E ele via lá Lázaro, né? O pobre, que agora ele estava ali nos seios de Abraão. E ele tomava água, tinha uma vida em paz, né? E ele estava ali sofrendo. Aí o que ele fez? Ele queria voltar. Ele queria voltar para falar para os irmãos deles. Ele tinha 5 irmãos. Para falar para os irmãos deles que eles deveriam fazer tudo antes de morrer, porque depois não poderia mais. Então tinha um abismo muito grande entre os seios de Abraão, né, onde estava o pobre, e
que separava os dois, né, do Hades. Só que não tem volta. Tudo que nós devemos fazer, nós temos que fazer hoje, aqui, né? Porque não tinha mais comunicação. Quando você morreu, acabou. Somente são mistérios de Deus que depois, né, vai ser revelado pra gente. Mas, e aí não tem mais o que fazer. O que eu fizer hoje de bom ou de ruim, se eu morrer hoje, né, eu sei que eu espero estar na glória. Eu espero estar com Cristo, né? Porque não há tempo. O meu tempo é esse. Meu tempo hoje é esse. O tempo da igreja é esse. De buscar o batismo com o Espírito Santo, de ser revestido com poder e autoridade, de fazer o querer de Deus, porque quando você faz o querer de Deus, você vai receber uma coroa e vai ter o galardão, né? Tudo que você fizer, você vai ter o galardão. Eu creio que lá na eternidade você vai continuar, né, fazendo a vontade de Deus, mas alguns maiores, né, outros menores, mas enfim, vai estar todo mundo no céu. Eu pretendo ir para o céu com meus irmãos, com todos vocês aqui, gente. Amém. Eu não quero ir sozinha, não. Amém. Eu quero encontrar. Porque se lá eu puder ver vocês, né, que lógico, vai ter o julgamento final, né? Cada um vai ter o julgamento e cada um vai receber aquilo, né, que Deus preparou. Mas eu quero ver meus irmãos. Nossa, a gente congregava lá, olha o que Deus fez, a gente falava de Jesus, as pessoas entravam na igreja, se convertiam por causa da palavra de Deus. Olha que bom que Deus fez, né? Então eu quero encontrar com meus irmãos lá assim. Mas nesse caso aqui, né, a morte veio para todo mundo e não tem como consultar os mortos. Tem uma outra passagem de Saul. Saul, ele foi consultar a pitonisa, né? E era uma feiticeira. E logo quando Samuel morreu, porque Samuel era profeta de Deus. E ele consultava. Tudo que ele ia fazer, ele ia lá no profeta, né? Naquela época, era consultado os profetas e o profeta falava. E ele ouvia e fazia. Só que Saul saiu da presença de Deus. O Espírito Santo não estava mais na vida dele, porque ele saiu. Só que quando Samuel morreu, ele queria de qualquer forma. Então ele vivia uma vida ruim. E ele foi para consultar, né? E quando ele chegou lá, falou com a feiticeira lá, e de repente apareceu uma capa lá que parecia com a capa de Samuel, né? E ele achou que fosse o próprio Samuel, mas não era. O que surgiu, que não for de Deus, é procedência maligna. Porque os mortos não voltam, não falam. Quando a minha mãe morreu, eu amava muito a minha mãe. Quando a minha mãe morreu, eu senti muita falta dela. E às vezes eu estava em determinado lugar, uma vez eu estava trabalhando no escritório ali aqui na Sabrina, e eu saí na janela assim, apareceu uma pessoa mais idêntica com a minha mãe. Eu levei aquele susto, parecia que eu estava vendo a minha mãe, mas não era minha mãe, né? Eu sabia que a minha mãe, ela tinha morrido, eu vi minha mãe ser enterrada, tudo. E eu levei aquele susto, né? Por causa da aparência e aquela falta que eu sentia dela. Mas veio pessoas falar para mim que a minha mãe, que tinha visto a minha mãe, que a minha mãe veio para falar comigo e minha mãe queria falar comigo. E eu falei assim, Deus não falou isso, né? Deus não falou isso, porque se eu não crer na palavra de Deus, eu vou crer em quê? Né? Se a palavra de Deus fala que você morre só uma vez e que os mortos não voltam, eu não vou crer. Eu só vou ficar com o que a palavra está me dizendo, né? Eles criam discípulos para si. Então, essas pessoas que estão levando
multidões para o inferno, porque a palavra diz que haveriam falsos profetas que se levantariam nos últimos dias. Essas pessoas que estão levando multidões para o inferno, que está tudo centralizado nele, não em Jesus Cristo. Jesus Cristo pagou o preço, mas está centralizado neles, né? Eles são humanistas, o humanista só pensa nele, né? Eles criam discípulos para si. Então, vai ter um monte de pessoas seguindo essas pessoas, porque acreditam que eles podem fazer alguma coisa, né? Mas no Salmo 44, Davi, ele crê, ele confia, assim, totalmente no Senhor, né? Porque homem nenhum tem o poder de pagar o resgate que Cristo pagou na cruz pela nossa vida. Homem nenhum não existe, nunca vai existir, não houve. Somente Jesus pôde pagar esse preço, né? Jesus, ele pagou preço de sangue, né? Então, Satanás não pode ser seu dono. Então, já é descartado ele, né? Jesus, Satanás, ele veio para quê? Para escravizar as pessoas, deixar que as pessoas fiquem no vício. Você vê essas meninas, às vezes eles até chegam a Cristo, eles vêm, né, falam, se arrependem, mas daqui a pouco está lá, né, por causa da escravidão. Por causa da escravidão. Então quando você vem para Cristo, tem que ser com muita sinceridade, desejo de estar na presença de Deus. E os irmãos também ajudarem, né? Porque não é fácil, a pessoa que é viciada estar na casa de Deus, na presença de Deus. Então, é necessário que eu e você vai buscar, vai falar do amor de Deus, né? Para que um dia eles se achegam, né? A irmã que veio, que deu testemunho, né? A sogra da Rafaela, que veio aqui na consagração ontem. E ela falou, ela contou o testemunho dela, que ela era alcoólatra. Ela era alcoólatra. E Deus, né? E depois ela teve um câncer, né? E Deus curou. Deus curou. E ela veio aqui, ela deu o testemunho dela. E ela tem muito testemunho para dar. E ela estava incomodada na casa dela e veio aqui na consagração, porque ela falou assim, a minha situação é de estar na presença de Deus, porque Deus me resgatou, eu sou grata a Deus e eu vou continuar. E depois ela foi, depois nós saímos daqui, né, nós fomos para casa, tomamos um café, e ela contando da situação que está mais difícil, né? Ela não falou tudo, que está mais difícil. Mas ela está feliz, porque está na presença de Deus. Porque a situação difícil vem sobre a nossa vida mesmo. Mas com Cristo é mais fácil, né, gente, de passar. Com Cristo é muito mais fácil de passar pela situação difícil, né? Então Jesus pagou o preço. Deus, ele não tem escravos, ele tem filhos. Aleluia. Né? Deus, Satanás, ele tentou nos escravizar, quer nos escravizar, mas Deus, ele tem filhos, ele te chama de filho. Quando você se achega a ele te abraça, né? Se você, por um motivo ou outro, for embora, não quer mais saber de Deus, não quero mais saber. Acontece isso na vida das pessoas, né? Muitas pessoas, teve gente aqui que eu conheço, que esses dias vieram falar para mim, essa pessoa se desviou. Nossa, mas me bateu uma tristeza tão grande no coração, que eu conhecia a pessoa, sabe? Aquela atividade, uma pessoa boa mesmo. Boa, ainda na presença de Deus, essa pessoa se desviou. Porque foi para determinado lugar e viu muitas coisas erradas dentro da igreja, tá? Dentro da igreja. E isso fez com que essa pessoa se desviasse. E eu me entristeci. Mas eu estou orando pela vida dela, para que ela venha se retornar aos caminhos do Senhor. Então, quando a gente sai da presença de Deus, e a gente, por coisas que vêm acontecer na nossa vida, e a gente, né, sai e volta a praticar as coisas erradas novamente, que é pior ainda, né? Mas se você se arrepender e voltar, Jesus, ele está de braços abertos, e ele nos abraça, né? Novamente, ele nos aceita como nós somos, né? Deus, ele
Ele tem essas coisas de boa para nós. O diabo, ele foi criado perfeito, né? Mas ele foi condenado. Mas nós somos imperfeitos, nós fomos criados imperfeitos, mas temos a chance de aceitar Jesus como Salvador e reinar com Cristo. Aleluia. Nós temos, olha quantas coisas boas Deus reservou para nós, né? Então não adianta, eu sou perfeito, sou isso, eu sou aquilo, né? Mas se você não vier para os pés de Cristo, você vai ser condenado como Ele. Mas nós não, com toda imperfeição, Deus nos abraça, Deus nos quer, Deus nos ama, né? Jesus, ele obteve vitória. Na cruz, ele obteve vitória pela minha vida, pela tua vida. Então, Satanás não pode fazer nada contra mim, contra você. Olha a garantia que nós temos de servir o nosso Deus, né? Salvador Jesus Cristo, né? Nós somos, você, eu, nós somos protegidos pelo sangue de Jesus. Aleluia. Em qualquer lugar que você for, em qualquer situação que você passar, Ele te protege, Ele te guarda. Já está garantido lá na cruz do Calvário a tua vitória, a vitória sobre a tua vida, sobre a minha vida, né? Deus é muito grandioso. A Bíblia diz que acho que é Lucas 8, em João 8, Jesus estava ali, parado ali, agachado, e de repente os fariseus, os escribas, né, eram doutores da lei. Eles conheciam a palavra de Deus, só que eles foram criados, né, muitos deles nasceram no cativeiro, lá na Babilônia. E quando eles sofreram muito. Quando eles estavam livres, eles tinham medo, então eles levavam à risca ali a Torá, né, as leis de Moisés, eles levavam à risca. E quando eles trouxeram uma mulher e disseram, ela é pecadora, ela foi pega em flagrante, né, adulterando. E Jesus olhou para eles e falou, né, se alguém não tiver pecado, né, que atire a primeira pedra, porque era a lei que teria que ser morta ali, não tinha jeito, eram aqueles que estavam trazendo, eles que sentenciavam mesmo, não tinha jeito, mas eles levaram para Jesus, para ver o que Jesus ia falar, né, como Jesus ia proceder. E quando eles chegaram, Jesus falou, e quando Jesus olhou, não tinha mais ninguém. E Jesus perguntou para ela, cadê os teus acusadores? Né? E ela disse, ela olhou só para Jesus, né? E Jesus falou, se não tem ninguém que te acuse, nem eu. Então, assim, muitos vão querer te apedrejar, né? Mas quem pode te acusar de alguma coisa a não ser? Se Deus te conhece o seu profundo, o seu interior, né? Ele te ama. E a graça ela não te lança fora, né? Ela te abraça. O leproso, quando foi entrar na cidade, quando ele foi entrar na cidade, a religião não deixou ele entrar. Mas a graça veio e abraçou e o curou também. Então, assim, não tem como deixar esse Deus. Não tem como deixar esse Deus. E nós precisamos dele a cada dia. Meu Jesus fez todas as coisas por nós. O Espírito Santo trabalha. Eles trabalham, a Trindade toda trabalha ao meu favor, ao teu favor, para que você tenha salvação, né? Porque às vezes você fala, eu estou na igreja e tô certinho, tá isso, aquilo. Mas é a sua salvação, precisa correr atrás. Precisa buscar os dons de Deus, porque Ele dá àquele que pede, àquele que quer de Deus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus.